O assunto de hoje é: eu andava errado. Nós vamos à nossa escola hoje, vai aprender um pouco mais e relembrar passagem que vocês conhecem, cujo título é Eu andava errado. Glória, glória a Deus. Vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Versículo 65. Diz a palavra do Senhor: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei os teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Ele sentar. Segundo a palavra de Deus, temos aprendido muitas coisas boas. As pessoas às vezes veem as exortações como uma coisa muito ruim. Quem gosta de ser chamado a atenção? Eu não gosto. Eu estou sendo sincero. É bom ser chamado a atenção para o nosso bem quando estamos errados? Ótimo, perfeito. Imaginem naquele dia, no dia do juízo. Jesus quer salvar nós deste dia, mas todos havemos de comparecer diante do tribunal do Senhor. Mas Ele quer nos salvar da condenação, porque o julgamento não é para condenar todos, porque muitas pessoas têm uma concepção errônea da palavra julgar. Julgar não significa absolver e nem condenar, mas avaliar o que as pessoas fizeram. E no dia do juízo serão abertos os livros, como João viu no Apocalipse capítulo 20. Ele viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, da presença de quem estava sentado no trono, os céus e a terra desapareceram, fugiram. Ele olhou, não viu mais lugar para eles. João não encontrou mais aquela terra e aquele céu que ele estava acostumado a ver. E um grande trono branco encheu o espaço infinito. E ele viu multidões, milhões de gente sendo ressuscitadas. Gente grande, gente pequena, gente de todas as denominações, certamente. Pobres, ricos, famosos. Todos. E índios, ignorantes. Os loucos que foram loucos na terra, todos. Bandidos, matadores, policiais, todos. Traficantes, artistas, pastores, todos. João disse que ele viu que o mar lançou de si os mortos que nele havia. O inferno deu os mortos que nele havia. E ele viu aquela multidão, bilhões e bilhões. Ali estava sentado no trono um ser de glória, cheio de autoridade, cheio de poder. Ninguém podia escapar diante daquele ser, nem poderá escapar. E João olhou, de repente viu milhões de livros serem abertos. Esses livros consta as obras, as palavras e os pensamentos de cada ser humano.
Nós temos hoje uma tecnologia em que as autoridades conseguem enxergar você dentro da casa de vocês através da televisão, mesmo estando desligada. E conseguem rastrear as pessoas através do celular. E já tem tecnologia desses celulares mais novos, que eles conseguem ver vocês pelo celular, de vocês mesmos. Imagine o que Deus não tem nos céus. Quando você começa o dia, tua vida é registrada. Aleluia! Qualquer coisa que você faz de errado contra Deus é registrado. E qualquer coisa que você faz agradando ao Senhor, e coisas boas na terra também são registradas. Mas pode uma coisa sufocar a outra no dia do juízo. Faz de conta que isso aqui é o meu livro. Na hora da minha partida, mesmo eu sendo pastor, no dia da minha partida eu transgredi, pequei contra o Senhor, morri na transgressão. No dia do juízo, então, o meu livro será aberto, e eu todo contente, pensando nas obras que fiz, nas almas que ganhei. Então o Senhor vai dizer: morreste desconcertado. Não, Senhor, mas eu fui pastor, eu fiz muitas caridades, eu salvei, eu curei as pessoas, eu levei alimento, levei a palavra. Mas no dia da tua partida, tu pecaste e não fizeste um conserto, e consta aqui o teu débito. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Será assim, assim será. No momento da partida, no dia da partida, o ser humano tem que estar de bem com o Senhor, tem que se reconciliar. Não tem que ir hino? Reconciliai-vos já, reconciliai-vos já, esta é a ordem que me deu. Então nós temos que reconciliar já, imediatamente. Porque é certo que no dia do juízo as repreensões serão muito vergonhosas, porque não haverá mais perdão. Hoje nós sentimos muito quando somos repreendidos, sentimos muito quando somos flagrados por Deus em atos errados, palavras erradas. Jesus diz: toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Palavra ociosa é a palavra sem valor, palavra de brincadeira que zomba do próximo, piadas, escarnecendo de vizinho, escarnecendo de alguém. Alguém deu um tropeção, caiu no chão, você riu, você falou uma coisa, falou um gracejo, palavras ociosas. E disse Jesus: por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. As palavras são terríveis, elas têm um efeito muito poderoso, o poder da palavra. Os demônios entendem toda a vida de vocês quando vocês demonstram fraqueza e falam muito. Eles sabem que Jesus disse: fala a boca, porque está cheio o coração. Geralmente a pessoa fala muito o que o seu coração está sentindo, e os demônios captam tudo. Então o provérbio diz: o que muito abre a sua boca tem perturbação na alma. Conta só para Jesus. Alguém te ofendeu? Perdoa, não espalha a ofensa, não espalha para ninguém. Hoje eu estava falando aqui, tem um irmão que está ali visitando, graças a Deus. Se teu irmão pecar contra você, não vai falar para o pastor espalhar para os irmãos dos irmãos, não. Vai tu e ele só. Esse é o mandamento, né? Esse é o mandamento. Se tem outra regra, eu desconheço. Vai tu e ele só. Se ele se converter, você ganhou teu irmão. Se ele não se converter, leva um outro irmão com você de testemunha. Aí sim, se ele não aceitar a correção ou o conserto, aí tem que trazer perante a igreja. O pastor perante toda a igreja vai chamar o irmão: não houve um problema assim, ou te foi oferecido 2 oportunidades. A pessoa com quem você errou foi lá te pedir uma reconciliação e você não quis, e levou mais um irmão e você não quis. Ainda você não quer se reconciliar? Geralmente as igrejas não fazem isso, porque isso não é fácil, não. Mas o mandamento é assim. Só se pode tirar uma pessoa do nosso meio se realmente ela não quer se comportar mais como cristã. Não pode excluir a toa, não, né? Só se ela realmente não quiser.
Aí Sônia, sinto muito, você não pode fazer mais parte conosco. Porque nós temos que perdoar uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Nós precisamos dos outros. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Nunca diga isso. Ivone, você precisa do motorista, Ivone, de ônibus? Preciso, né? Por que você precisa? Para ele sair, para alguma coisa eu preciso dele. Né? Porque ele vai me conduzir a algum lugar, né? E o motorista de ônibus precisa do fabricante do ônibus ou do fabricante dos pneus do ônibus? O que você acha? Precisa também? Então precisa um do outro. Então estamos ligados, né? Precisamos uns dos outros. Até das crianças nós precisamos. O comportamento dessas crianças nos ensina muitas coisas. Então, todos nós, antes de ser corrigido naquele dia, é melhor sermos corrigidos aqui na terra. É melhor ser repreendido aqui, como disse o salmista. Foi bom ter sido afligido. Antes eu andava errado. Eu andava errado, parecido. Você andava errado. Mas a palavra tem que ser pregada. Há muitos religiosos, crentes, evangélicos, que estão andando errados. E os seus respectivos pastores, com receio de a pessoa largar a igreja, abandonar o compromisso, eles terminam omitindo a verdade e pregando só coisas boas para amenizar as coisas, mas de uma forma não perfeita e correta. Quando o salmista disse isso, ele falou de coração, foi bom ter sido afligido. Ele entendeu que a aflição vinda da parte de Deus levou ele a enxergar o erro. Estudamos há poucos dias atrás que os crentes que vão ficar na grande tribulação, como o Senhor tem revelado a muitos irmãos do mundo todo, e os pastores que vão ficar também, quando houver o arrebatamento, eles vão entender por que ficaram. Porque Deus só vai levar os mais santificados dentro do seu povo, como está sendo escrito, como Jesus falou através do escritor do livro de Hebreus, e como está sendo revelado a muita gente na face da terra. Nós sabemos que uma igreja onde tem exortação, geralmente são poucas pessoas que têm coragem de permanecer, porque acham que vai ficar sendo chamada a atenção, particularmente o tempo todo. Mas será que nós podemos também falar a mesma coisa? Foi bom ter sido afligido. Eu já vi pessoas dizerem para mim que quando eram crianças eram muito levadas, e o seu pai e sua mãe davam umas varadas e colocavam de castigo. E essas pessoas disseram para mim, olha, eu agradeço a Deus pelos castigos que eu tomei. Na época eu não gostava não, mas hoje eu agradeço a Deus pelas correções, porque eu era levado. É tão bom quando a pessoa pode avaliar o conserto, a aflição que ele recebeu por causa da transgressão. É um bom sinal, claro que é um bom sinal, porque a pessoa passa a enxergar. Agora imagine as pessoas que só vão conseguir enxergar os erros quando a aflição vier e onde o Senhor não tiver mais. Mas se nos dias de todos vocês alguma palavra de juízo, alguma palavra de correção tem vindo para te afligir, para te corrigir, não despreze a correção do Senhor, porque para o teu bem o Senhor quer te corrigir e vai te corrigir. Nem sempre a correção é coisas duras, às vezes ela é dura, depende então das transgressões. Já viram aquele filho, aquela filha que não precisa apanhar? Só basta uma palavra dura, já chora, já fica amuada no canto. Só basta dizer, fica de castigo aí, hoje você não sai, não precisa de bater em nada. Mas já viu aquele que precisa de levar uma varadinha para ele chorar? E parar, como diz lá em Provérbios, não retire a vara da criança. Para matá-la, não alçarás a tua mão. Mas não retire a vara da criança, para que mais tarde não venha aborrecer a tua alma.
depois que a lei entrou para proteção dos filhos, porque tinham pais que batiam nas crianças até matar, as crianças ficaram mais agressivas, sem comportamento, respondendo os mais velhos, com ousadia contra professores e diretores, e a coisa virou contra a própria sociedade. Porque quando tiramos a lei de Deus, estabelecemos as nossas leis, ou quando não obedecemos conforme está escrito, exageramos também, a destruição é certa. Mas quando nós nos voltamos para os estatutos do Senhor e os mandamentos do Senhor, nós somos bem-aventurados. Aleluia. O salmista diz: depois de ter sido afligido, agora eu guardo Deus mandamentos. Quantos de vocês que depois da aflição passaram a guardar os mandamentos? Puxa, é preciso aflição? É. Em muitas ocasiões é preciso aflição. Depois que Adão e Eva transgrediram, se Deus não permitisse ou não quisesse permitir, parece que a natureza por si só produz, mas não, por vontade de Deus. Então vamos corrigir essa palavra. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus fez com que a terra produzisse cardos e espinhos. Eu sempre medito nessas coisas, mas Senhor, qual foi o propósito? Bom, o propósito foi para frear a maldade do homem. Cardos e espinhos. Terra, nós comparamos o nosso corpo como terra, porque a Bíblia diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus. Então nós somos terra, nós somos pó. Então na nossa terra, nessa terra aqui, como na terra onde nós pisamos, crescem espinhos e cardos. Pode ver que vocês têm espinhos, né? Mas os espinhos, na verdade, não são essas espinhazinhas. São aflições, enfermidades, incapacidades, cansaço, tristezas, angústias. Tudo isso é espinho. Adão e Eva não tinham angústias, tristezas, doenças, perturbações, intrigas, briga entre o casal. Não havia isso. Havia uma harmonia perfeita entre Adão e sua mulher. Eles amavam um outro, qual criança ama a outra. Foi necessário então vir os espinhos, porque os espinhos travam o homem para ele não exceder nos seus pensamentos. Vamos relembrar um caso bíblico. Tem casos aqui na terra, muitos, mas vamos lembrar de um caso bíblico. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz assim: conheço um homem, estava falando dele mesmo, mas falando com humildade. Conheço um homem, eu não sei se fora do corpo ou no corpo, Deus o sabe, que foi até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado em espírito no paraíso, que é o terceiro céu, ali que fala. E lá lhe foi revelado coisas inefáveis, que não era lícito falar ao homem, mas Deus falou para ele coisas inefáveis. Revelou para ele coisas tremendas, certamente muitos significados da palavra, muitas coisas maravilhosas. Mas ele disse que clamou ao Senhor 3 vezes, porque foi dado a ele um espinho na carne, um espinho na terra. Ele tinha uma enfermidade. E as 3 vezes que ele clamou ao Senhor, Deus lhe respondeu: a minha graça é suficiente para você viver com esse espinho. E ele entendeu que por causa das excelentes revelações que ele tinha recebido, para que ele não se ensoberbecesse, não se engrandecesse, Deus colocou um espinho na sua carne, uma enfermidade, e não quis curar. E aquela enfermidade de vez em quando agravava sobre ele e mantinha-o na presença de Deus humildemente. Vocês não lembram daquela visão que uma mulher teve quando ela foi arrebatada ao céu? E Deus mostrou para ela uma família, onde tinha o chefe de família com a sua esposa, os filhos, comendo na mesa comida muito simples, um ovinho, arroz, feijão, hortaliça. E ele ali, triste porque ele clamava ao Senhor, tinha feito faculdade, não sei se engenheiro, qualquer coisa assim. E Deus não lhe abriu as portas. E a irmã clamou ao Senhor, porque se apiedou do irmão, vendo ela
do céu esta visão junto com Deus e disse: Senhor, abre as portas para ele, Senhor. Ah, Senhor, é um servo teu humilde que está te servindo. O Senhor disse: se eu abrir a porta do emprego que ele quer, ele vai me abandonar. E no emprego que ele está, servente de pedreiro, ele me busca todos os dias. E eu o abençoo todos os dias. E assim irei mantê-lo até o momento dele ser levado para o céu. Glória a Deus. Foi bom ter sido afligido. Esse versículo é tremendo. Vou ler para vocês novamente. Versículo 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí o salmista diz: tu és bom e abençoador. Veja que um homem que diz que foi afligido por Deus, logo ele diz: tu és bom. Tu és bom, versículo 68, tu és bom e abençoador. Como pode? Isso é bênção? Aflição é bênção? É. Você sabe o que significa a palavra bênção? Vocês já pararam para pensar o que significa a palavra bênção? Deus conosco. Hã? Deus conosco. Para receber. Deus conosco é Emmanuel, né? Bênção quer dizer ajuda. Deus te ajude, Deus te ajuda, Deus te abençoe. Deus é ajuda do abençoar. Abençoar é te fazer bem. Para abençoar, eu sou abençoado. O salmista disse que Deus é bom e tinha feito bem a ele. Olha a humildade do homem. Ele diz: foi bom ter sido afligido. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aí ele fala: tu és bom. Meu Deus, o Senhor me afligiu para eu guardar a tua palavra, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és abençoador, me abençoaste com a tua correção, Senhor. Agora, Senhor, eu estou atento aos teus estatutos. Porque quando ele andava errado, ele estava cego para a palavra. Ele não conseguia usufruir da maravilha da palavra. Quando eu entrei para o Evangelho, eu, graças a Deus, entrei pela música. Mas logo comecei a examinar as Escrituras. E eu chorava em ler as Escrituras. A palavra, ela colou comigo, houve uma identificação comigo muito forte. A música ainda estava forte, mas depois Deus tirou um pouco a música e fez com que a palavra se apegasse a mim. Eu estou apegado à palavra. Eu passei algumas aflições na vida para chegar até aqui. Mas depois que você passa a aflição, seja ela uma prova, seja castigo. Quero ressaltar novamente, castigo e prova tem diferença muito grande. Aqui no caso foi castigo. Às vezes do castigo ele prova também, mas a provação não é por castigo. No caso de Jó, Jó não foi castigado, ele foi provado por causa de Satanás. Eu vi um caso de um pastor no interior que foi fazer uma obra lá. Um fazendeiro detestava o pastor, eles estavam crentes. E um dia ele falou assim: eu quero ver se esse homem é homem de Deus. Diz que chegou, o pastor estava trabalhando, começando a fazer uma obrinha lá, muito humilde. Diz que ele chegou, foi no dedão do pastor e pisou e esmigalhou. Sangrou na hora. O pastor ali baixou a cabeça, lágrimas desceram e só pediu graça ao Senhor. E falou que ia derrubar tudo, que ia fazer um monte de coisa, e foi embora. Aquele pastor só orou ao Senhor. O dedo todo está o dedo do pé. Não é fácil não, hoje é para os irmãos, nem sei se eu tenho tal capacidade. Não estou falando como se eu fosse tal como ele, talvez eu não seja. Mas aquele dedo estragado estava servindo de testemunho para salvar o tal fazendeiro. Passado alguns dias, o fazendeiro mandou ordem de mandar material lá, ele disse: aquele ali é um homem de Deus. Aleluia. Mandou material, depois mais tarde ele foi lá e ele se converteu mais tarde. Glória, glória a Deus. Jesus, quando curou, fez a bondade e morreu por nós, muitas pessoas que estavam ali ficavam pensando: um homem tão bom, por que morreu?
Alguém bateu no peito e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quem era? O centurião. Ele viu, ele acompanhou certamente tudo, a trajetória toda. Viu que ele não respondeu mal a Pilatos, a Herodes, a ninguém. Não era um assassino, não era um malfeitor, mas os demônios que estavam ali cegou as pessoas. Por isso ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então quando a pessoa está cega para Jesus, para a verdade, ele vive na transgressão, sem sentir o valor da palavra. Mas quando ele é afligido, os amigos lhe faltam, o dinheiro não cobre nada, a doença vem para arrasar, desfacelar, devorar tudo. Quando perde o emprego, então ele se sente tão arrasado e afligido, que o Espírito Santo lhe faz lembrar do Salvador Jesus. Aleluia! É o melhor momento da vida de uma pessoa que é chamada para servir ao Senhor, porque ele tem um encontro genuíno com o Senhor, e o Senhor, dependendo do coração aberto, da conversão, do reconhecimento dos erros, Deus restaura tudo. Como hoje eu citei aqui, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a face, aqui a face, buscar a minha face, vir para os cultos, né? E se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma palavra que o Senhor fala assim: você olhou para muito, mas espalhaste pouco. Enquanto o homem é seduzido, é dominado pelo status, pela riqueza, ele é um pobre coitado. Enquanto o homem valoriza mais a vida, ele vive na mentira, pecado, prostituição, ele rouba o Senhor, pratica tantas coisas erradas contra a sua própria alma. O Senhor, para salvar alguém, ele precisa afligir, para quebrar o ímpeto da pessoa, quebrar a soberba, quebrar aquela vida aquela correria nas coisas materiais. Por quê? Que adianta, né, nega? Ganhar a vida toda, fazer tudo o que sonhamos, tudo o que queremos, e perder a salvação da alma. Mas será que isso aqui, irmãos, está escrito só aqui? Abra então no livro de Hebreus, por favor. Às vezes as pessoas dizem assim: mas o pastor está lendo o Velho Testamento. Ora, o Velho Testamento está no Novo e o Novo está no Velho. Eles estão tão interligados que isso é uma palavra só, amados, né? Hebreus 12, 5 em diante, diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vocês querem ser tratados como filhos de Deus, irmãos? Amém. Tem certeza do que vocês estão falando? Amém. Vocês querem ser tratados como filhos de Deus, irmãos? Amém. O Senhor é meu pastor, diz no livro do Salmo 23, e nada me faltará. Mas será que esta palavra só se refere aos momentos bons? Não. O Senhor é meu pastor. Aqui, não falta correção. Se Jesus é o teu pastor e você quer ser filho de Deus, terá que se comportar como filho. Você não pode dizer: não, Deus está aqui comigo, eu estou com Ele. Não dá nada se você não estiver dentro da palavra. Ele é um pai amoroso. Jesus é um amigão, é um amigo de todos os momentos. Mas você tem que deixar Ele corrigir.
Às vezes é preciso do açoite, às vezes é só a correção. E às vezes a correção não é uma coisa tão grave, tão assim espantosa. Mas aqui afirma: não desmaies quando por ele fores corrigido. Às vezes tem irmãos que estão pecando escondido, fazendo coisa estranha. Pessoas lá de fora que já ouviu falar de Jesus, mas não tomam uma atitude com o Senhor. Chega um momento da vida, Deus prepara, porque o diabo, irmão, só pode atacar vocês se houver um consentimento no céu, tá? Jesus disse assim: ó, não cai um pássaro no laço do passarinheiro se por meu Pai não for permitido, não for concedido, se ele não quiser, se não houver um consentimento de Deus. Se para um passarinho, um animal tão insignificante, do mais baratinho que seja, vamos falar do pardal, para ele ser preso, há um consentimento do Criador lá do céu. Baleia não morre à toa fora de hora, ninguém morre à toa fora de hora, demônio não ataca ninguém, não põe ninguém se o Senhor não entregar. Então não temos que ter medo de nada. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de nada. Quem tem conhecimento da verdade não tem medo de nada. Só vai acontecer na tua vida o que Deus já determinou. Com certeza, pode escrever. Se a caminhada dos irmãos estiverem fora das Escrituras, o Senhor vai te corrigir. Se você é um escolhido de Deus. Os ímpios, muitas vezes os perdidos, são corrigidos aqui, e no dia do juízo no inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Porque no livro de Provérbios diz que o justo é punido na terra. O justo, como o justo é punido na terra, mas já não é justo? Pois é. Vou ler para alguns que não sabem, né? Por que o justo é punido na terra? É claro, o versículo em Provérbios não está completo, porque Deus deixou para nós meditarmos nele. E o Espírito Santo completa ele em nossos corações. O justo é punido na terra quando o justo transgride. Então o Senhor o corrige, porque ele é um escolhido, né? E o Senhor corrige por quê? Para que a pessoa fique limpo, não é? Provérbios 11, versículo 31. Olha, eu vou ler o 30 para vocês verem como a palavra fala bem do justo. 30, eu estou lendo Provérbios 11, 30 e 31. Escute com atenção. O fruto do justo é a árvore de vida. O que o justo produz é uma árvore de vida. E o que ganha a alma, sábio é. Eis que o justo, ó, de novo, agora está falando das correções. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio, o pecador. O versículo 30 fala que, poxa, o fruto do justo é a árvore de vida. Depois que o justo é punido na terra, olha, meu Senhor, se os meus frutos, que eu sou justo, é árvore de vida, como é que eu vou ser punido na terra? Precisa estudar, não é? Bom, Deus não diz que vai punir o justo à toa. É quando o justo transgride. Mas eu sou um cristão, eu não peco contra Deus. Sim, nós não praticamos mais o pecado, não somos profissionais mais do pecado, perdemos essa profissão, fomos demitidos da casa. Mas de vez em quando nós tropeçamos, uma palavra sai desagradável. Às vezes o justo entra numa situação, termina cometendo um pecado grave, então será punido porque ele conhece a verdade. Vou citar para vocês um homem chamado Davi, um santo servo do Senhor, que agora está lá na glória, sem um pecado, sem uma mancha, santo, com um corpo de glória, um corpo semelhante aos anjos. Não vou falar mal do meu irmão, porque ele é um servo do Senhor. Mas o dia que Davi contou ao povo a vaidade do seu coração, Deus o corrigiu, mandou ele escolher um dos 3 castigos, porque ele era um homem consciente, tinha um conhecimento. Quando ele transgrediu no adultério também, o Senhor disse que ia corrigir dele perante todo Israel, perante o sol. E a criança que tinha nascido de Betseba, o Senhor levou.
O Senhor falou que aí a criança que vai nascer, o Senhor vai tomar. E assim Deus fez. Ainda morreu umas 2 pessoas, filhos na família. Foi um caos, porque quem muito for dado, muito mais se exigirá. É verdade. Eu estudo para os irmãos terem uma mente mais aberta. Você lidar com Deus abertamente. Não lidar com o Criador como se ele fosse um homenzinho aí da esquina, não. Com cuidado. Ele quer que você conheça Ele pela palavra. E através do conhecimento, os irmãos vão lidar com Ele com mais sabedoria. Na hora que você for orar, tu não vai chegar de qualquer maneira falando qualquer coisa diante do Senhor. Tu vai dizer: Senhor, Deus do céu e da terra, bendito seja teu nome para sempre. Eu venho aqui diante de ti, ó meu Senhor, meu Deus. Tu já me conhece, sabe até o que eu estou precisando. Mas venho também te agradecer. Ele sabe, conhece tudo, por dentro e por fora. Saibam lidar com Ele com inteligência e sabedoria. Para isso, estudem a palavra. Agora nós vemos em Provérbios, né? Veja outra passagem no livro de Provérbios, uma folha antes, no capítulo 8. Versículo 36. Diz assim: escutem, prestem atenção. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Se você pecar contra o Senhor, você está violentando a você mesmo. Mas por que eu estou lendo isso? Vou voltar. Todos que me aborrecem amam a morte. Então por isso que o salmista diz: foi bom ter sido afligido. Antes eu andava errado. Por quê? Quando ele andava errado, ele estava afligindo a alma dele. Ele estava violentando a sua própria alma. Quando o salmista estava na transgressão e Deus não falou nada, o salmista estava achando uma delícia a transgressão, mas aquilo estava transformando em aflição, em morte, em destruição, em pragas incessantes. A praga não vai entrar na minha tenda se a minha tenda estiver santa. Não entrou na tenda de Josué, quando Acã escondeu o pecado dentro de casa. O mal não veio, a morte não veio, não alcançou muitos ali. E quando Josué clamou ao Senhor, o que o Senhor disse? Levanta, tem pecado no meio do povo. Eu não vou abençoar, não posso abençoar o povo. Então o salmista falou com entendimento: foi bom ter sido afligido. Eu já orei ao Senhor: se for necessário o Senhor me corrigir, me afligir, o Senhor me trazer aflição, Senhor, para eu me endireitar, eis-me aqui. Eu não gosto, nem quero, Senhor. Mas se for necessário, eu quero entrar no céu, eu não quero ir para o inferno, Senhor. Tem misericórdia. E nem quero ficar na grande tribulação, Senhor. Eu falo com o Senhor assim, irmão. Tenho coragem. Eu não quero ser afligido. Eu não quero passar uma tribulação terrível, como eu já passei na minha vida. Já chorei muito, de angústia. Já dormi dentro de templo, porque minha casa passou por mão do bandido por 5 anos. Já me aconteceram tantas coisas. Mas eu não abandonei o Senhor, porque Ele me ajudou. Fui sincero. Quando eu me sentia fraco, eu dizia: Senhor, eu estou fraco. Estou me sentindo nada. Estou sendo afligido. Estou sendo castigado. Não tenho nada, Senhor. Não sou nada. Eu dizia para Deus, mas não abandonava o Senhor. Eu sabia que me afastar dele seria pior. Então era melhor apanhar em casa do que na rua. Não é melhor apanhar em casa do que na rua? Tem filho que não apanha em casa, apanha na rua, na mão de outros homens, e apanha feio mesmo. Então é melhor apanhar dentro de casa. O que você acha, Walter? O que você acha dessa palavra? É o certo. Irmãos, então quando o salmista disse foi bom ter sido afligido, porque ele sabia que a alma dele estava sendo violentada. Porque o pecado, que é qualquer transgressão contra Deus, na verdade, quando a pessoa transgride, a pessoa abre a brecha, abre a porta para o Satanás entrar e fecha a porta de bênção na sua vida, como diz Isaías. Os ouvidos do Senhor, né, Rodrigo? Os ouvidos do Senhor não estão fechados para não ouvir, e nem seus braços estão encolhidos para não poder salvar, mas os pecados faz divisão entre a pessoa e Deus. O salmista, quando falou isso aqui, ele sabia disso, das profecias, ele sabia da lei. Por isso que ele disse: agora, Senhor, agora eu vou ficar examinando a tua lei. Quer ver o que o salmista Davi disse no Salmo, quando ele pecou? Quer ver uma coisa? Como é que a coisa é tremenda, irmãos? É maravilhosa, irmãos.
Olha, eu fico assim deslumbrado com a palavra, porque às vezes nós vamos falar pouquinho, mas tem tantas coisas que Deus vai dando para nós. Salmo 32, vamos ver uma história, uma passagem na vida de Davi. Isso pode ter ocorrido na vida de vocês, ou quem sabe está acontecendo na vida de vocês. Quem sabe você ainda não foi sincero o suficiente e não tomou decisões de mudar, apenas falou com Deus, mas não mudou, não sentiu na alma de mudar. Você sabe que existe a pessoa que reconhece o erro, mas ele não tem sentimento para mudar e nem tem atitude para mudar? Você sabe disso? Isso é um problema muito sério. Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz, que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Agora veja o que o salmista está falando a respeito dele. Enquanto eu me calei, olha, envelheceram os meus ossos. Tem gente que fica emagrece, tem doença, problema de enfermidade, porque eles se calam no seu pecado, não confessa. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Por quê? Deus estava afligindo o salmista pelo pecado que ele transgrediu. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aquele tempo que está assim sem chover, aquela sequidão que o mato fica tudo amarelado. Ele disse que o humor dele estava sem humor, estava uma sequidão de estio. Ele fez essa comparação. Aí veio a hora boa, do versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a eles não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Agora vem Deus falando. Parece que é o salmista, mas não. Agora o Espírito Santo está falando como se Deus estivesse falando. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui é Deus falando, tá? Não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Algum de vocês está precisando de cabresto? Será que você precisa de cabresto e freio? O que é isso, pastor? Você precisa ser afligido? Precisa Deus travar a sua boca? Precisa Deus puxar a rédea para trás para você parar na caminhada errada que você está seguindo? Precisa ser afligido como Davi foi? Porque quando vem a aflição, muito desanima de buscar a Deus. Fica tão enfraquecido e envergonhado que não consegue confessar o erro. E tem gente que está insistindo no erro, na mentira, no pecado, na mentira, no pecado. Então vai ser afligido. Porque a pessoa só vai dar valor a isto, quem sabe até nesta noite, depois da aflição. Mas será que todos aqui precisam de cabresto e freio? Eu não preciso. Não é que eu não queira ser parecido com um animal dominado. É que eu não preciso. Quando a transgressão começa na minha vida, eu começo a me engrossar, ficar nervoso, eu vou para os pés do Senhor chorar e pedir misericórdia. E dizer: Senhor, eu estou ficando soberbo, alguma coisa está me irritando, eu não quero, Senhor, pecar contra os teus servos, quero ficar caladinho, hoje não quero nem sair para não transgredir. Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, o inimigo está me afligindo, eu não sei o que é, estou sentindo uma coisa estranha, tem compaixão, eu já vou clamando ao Senhor. Porque é em oração que você tem um encontro com o Senhor, você confessa. Você fala com Deus. Você se rasga, como diz o Salmo. Derramai perante Ele o vosso coração. Põe para fora. Até a transgressão. Fala o que você fez. Faz igual Davi.
vai ficar com os teus ossos envelhecendo, vai ficar com a saúde definhando, morrendo, sem saúde, come, não consegue se alimentar, do corpo não se alimenta, porque a cabeça está a 1000 por hora. Você sabe disso, eu tenho explicado para vocês. A ciência descobriu isso, que uma pessoa que se alimenta come muito, mas a mente está preocupada. Na verdade, ele não supre a necessidade do corpo. Às vezes o organismo adquire gordura, outro adquire só o sal e joga tudo fora, porque a mente tem que estar em funcionamento perfeito para que o organismo absorver dos alimentos todos os nutrientes necessários. Vocês sabem disso? Na hora do almoço, da janta, não se deve contar problema, nem de televisão, nem de assassino, nem de bandido, nem de roubo, nem de nada. Na hora de comer, um momento santo. Você deve sentar com a família, ou você é um amigo, alegremente, não ficar pensando em problema, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não faça isso. As doenças vêm por causa dessas coisas, falta de sabedoria. Ah, Deus vai suprir minha necessidade. Não vai suprir não, porque nós aprendemos e não colocamos em prática. Não vem com essa história que Deus vai orar, que Deus vai abençoar. Você sabe fazer a verdade, vai tentar a Deus. Você sabe que tem que se alimentar corretamente na paz. Vai ficar brigando, discutindo o dia todo para chegar na hora do almoço, na hora do jantar, sentar na mesa com a cara de leão, com a cara não sei de quê. Depois vai ficar doente, quer que os irmãos orem. Deus vai te afligir realmente. Eu não andei dando umas tonteiras alguns anos atrás, até na minha casa, cheguei a cair, não desmaiei, mas vi o céu ficar de cabeça para baixo. Porque todo final de ano eu ficava preocupado com os problemas da igreja. Deus me orientou através de médicos, conversando. Médica que foi limpar meus ouvidos, fazer uma limpeza de ouvido, eu estava conversando, e outras pessoas também. E ali Deus começou a me instruir que a preocupação, falta de fé, falta de harmonia com Deus causam uma série de problemas. Então eu volto a dizer, foi bom ter sido ungido. Antes eu andava errado. Vocês já tentaram o que Davi disse aqui? Os ossos dele estavam envelhecendo. Lá no livro de Jó, capítulo 36 também, diz que quando o justo começa a se desviar e começa a prosperar no erro, ele começa a ficar amarrado em aflição. Querem ler novamente? Aí eu vou dizer para você depois, foi bom ter sido afligido. Livro de Jó. Antes do Salmo é o livro de Jó 36. Versículo 7, que diz assim: do justo não tira os seus olhos, Deus não tira os olhos do justo, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. Olha que maravilha. E agora aí vem um i aí. E se estão presos em grilhões, se os justos estão presos em grilhões e amarrados com corda de aflição, novamente a palavra aflição, então Deus lhes faz saber a obra de cada um deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nas transgressões, e revela-lhe aos seus ouvidos para o seu ensino, e diz-lhe que se convertam da maldade. Se o ouvirem, se o justo ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícia. Porém, se os justos não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Olha só, como Deus é bom. Aí eu repito, foi bom ter sido afligido. Será que é bom ser afligido mesmo sendo eu? Foi bom ter sido afligido. Antes andava errado. Tem gente aqui na igreja que vai ser afligido e vai entender isso aqui perfeitamente. Vai amar a palavra mais do que ama. Vai amar a palavra, mas depois da aflição. Não tem jeito. Poxa, pastor, não tem um jeitinho? Não tem jeitinho. Jeitinho tem para mim, que eu amo a palavra. Jeitinho tem para mim porque eu amo a verdade. Eu amo falar da palavra. Sempre falei de graça. Quanto mais eu falo, mais eu me sinto feliz. Quanto mais eu falo, mais eu me sinto cheio. E quanto mais eu procuro obedecer, mais eu sinto comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus. Mas tem gente aqui que vai ser afligido. Mas eu vou dizer, antes de você ser afligido, pode contar, é uma bênção de Deus.
Como o salmista disse, né? Tu és bom e abençoador. Tu és bom e abençoador. Aqui o justo, Deus o faz assentar com os reis, com os nobres. Deus exalta o justo. Mas, se estão amarrados em aflição, como diz aqui, ou com grilhões, então Deus começa a revelar as suas obras que praticaram. Por que estão em aflição? Por que estão afligidos? As suas almas estão sendo violentadas com a aflição. Estão amarrados, não conseguem sair daquilo ali, a coisa está empacada, como os carros de Faraó. As rodas começaram a sair e ficarem no mesmo lugar e não andavam mais, enquanto Deus já estava fechando o mar. Aqueles que pecarem contra mim violentarão a sua própria alma. O justo entra na aflição quando peca, porque a vontade de Deus é que a noiva fique de braço dado com o noivo. Aleluia! Deus tem ciúmes. A Bíblia diz: não sabeis que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Deus não quer a sua noiva linda, bonita, bem adornada, nos braços lá daquele sujo e imundo pecador, o diabo e os ímpios. Deus quer a noiva junto dele. O Senhor Jesus gosta de andar do lado da noiva, como aquele Senhor, o advogado dos advogados. Quando vocês andam por aí, há um varão de glória andando ao lado de vocês. Glória a Deus! Mas se vocês não entenderem o Senhor, ele se aparta. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, mas só acampa ao redor de quem teme. Imagina, você nunca está sozinho. Imagina, para que ter medo? Aí ele diz: para que ter medo do escuro? Quando você olhar para o escuro assim, você diz assim: do meu lado está o anjo do seu cheio de glória. Quantas vezes eu desci ali na Laboratório do Sol? Conta isso para vocês. Ao invés de correndo para casa, para chegar em casa, eu morei sozinho 2 anos ali, eu ia devagarinho e sentindo o cheirinho dos eucaliptos e sentindo a presença do anjo do Senhor do meu lado. Porque, irmãos, quando você começa a buscar o Senhor envia o anjo para estar do teu lado. Você nunca está sozinho, nunca vai andar sozinho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha, irmão, tem muitas coisas que falam sobre esse assunto. Eu acho que é suficiente. Tem um livro de Provérbios capítulo 1. Tem Provérbios também, em outros capítulos. Não é? Provérbio diz, aquilo que vocês leram lá em Hebreus, está no Novo Testamento, não está? Quantos pastores sem sabedoria, irmãos sem sabedoria, dizem assim: eu só prego no Novo Testamento? Mas que falta de inteligência. Aquilo que vocês leram lá em Hebreus 12, só para vocês terem uma ideia, irmãos, o que vocês leram lá em Hebreus, está marcado aqui, Hebreus 12, não é? Porque o Senhor corrige e castiga o que ama. Não está aqui em Hebreus 12? Sim. Agora quer ver uma coisa? Abram Provérbios, capítulo 3. Olha, Provérbios 3, está aqui, 3:12. Alguém pode ler? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Leia o 11 também. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. O 12 que o irmão leu. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Sem contar, irmãos, que a hora já foi embora, lá em Deuteronômio, acho que é 30 ou 31, quando o Senhor disse assim, que o Senhor os tirou do Egito, levou para o deserto para vos provar. 8. É 8. Depois ele disse assim, para no fim vos fazer bem. Aleluia! Para vos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória! Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu só vou confirmar aqui o capítulo, porque eu estou esquecido. Eu quero saber do 8. Exortação sim.
Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Vocês podem ler em casa. Agora veja o versículo 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer Glória. bem. Vamos fechar com uma chavinha de ouro, uma chafona de ouro. Romanos 8 que diz: todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas. Há pessoas que só vão entrar no caminho depois de algumas aflições. Há irmãos que só vão se converter de verdade depois de algumas aflições. Há irmãos que só vão amar mais a palavra depois de algumas aflições. Por que a grande tribulação? Porque os crentes que ficarem aqui, dentre eles os que forem escolhidos e salvos, só vão realmente negar o sinal da besta, o número e o seu nome que já está sendo fabricado aí, depois dessa aflição, da grande tribulação. Porque agora estão muito duros e inflexíveis. Então eles terão que passar por uma grande aflição. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Aleluia. Eu andava errado.